Glória a Deus. Como ter bom ânimo diante de alguma adversidade. A semana passada nós estudamos sobre ter bom ânimo diante da falta. E nós aprendemos que Deus supre todas as nossas necessidades. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, bom ânimo. Hoje nós vamos ver como ter bom ânimo para obter cura ou diante de uma enfermidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos aprender hoje bom ânimo, vamos ver o assunto hoje, bom ânimo diante das enfermidades. E como base nós estamos estudando em João 16, onde Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém? Abra comigo lá em João, no capítulo 16, no verso 33, que diz assim: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. Preste atenção, Jesus disse o quê? A palavra dele, para que nele tenhamos paz, ou que tivéssemos paz. Aí ele diz: no mundo tereis aflições, ou seja, adversidades iam surgir, aflições iriam surgir. Aí ele diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele diz: mas se alegre, tenha bom ânimo, porque estas coisas eu já venci elas. Amém? É por isso que a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores, por meio de Cristo que nos amou. Ou seja, Jesus venceu por nós, não precisou de nenhum esforço nosso. Amém? Apenas crermos na palavra de Deus e no feito de Jesus. E hoje nós iremos aprender o poder do ânimo ou alegria, se no caso alguma enfermidade te ameaçar. Glória a Deus. Sei que pelo fato de estar vendo e sentindo, somos levados a buscar recursos no natural, mas sabemos que o justo vive por fé. Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53. Amém? O justo vive pela fé, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, como eu falei aqui, pelo fato de nós estarmos sentindo dor, pelo fato de nós nos depararmos diante de alguma tempestade, de alguma coisa que queira parecer gigante, diante de alguma ameaça, então pelo fato de nós, pelos sentidos naturais, vermos e ouvirmos, nós somos tentados a sermos levados por essas coisas naturais. Por quê? Porque é algo natural que está nos ameaçando. Ou seja, o inimigo age com o seu sobrenatural para que afete os nossos sentidos e nós venhamos querer agir, queridos, ou tomar alguma providência, ou nos apoiarmos em algo natural também. Eu não estou querendo dizer que procurar ou recorrer à medicina, naturalmente falando, que é errado. Não, nós não somos contra a medicina. Mas, queridos, nós temos que ter cuidado. A nossa base, a nossa realidade, ela é a palavra de Deus. Através da nossa fé, através da palavra de Deus, nós cremos que os médicos podem operar eficazmente, mais poderosa ainda. Amém? Quando há uma unção, há uma habilidade dada por Deus para que aquele exercício seja efetuado com mais firmeza, com mais poder. Amém? Ou ser mais eficaz. Na história de Jó, vemos que um homem que acreditava em Deus e foi bombardeado de todos os lados e sempre defendeu a sua fé em Deus. Jó era um homem íntegro e temente a Deus. Diz a palavra de Deus no próprio livro de Jó, no capítulo 1. A Bíblia diz que havia um homem justo, só que
Jó era justo, queridos, não justificado como a igreja é justificada hoje. Jó era um homem justo porque ele era um homem honesto, correto, comprava, pagava, dava bom testemunho. Amém? Mas isso não o justificava diante de Deus da forma que Jesus veio nos justificar, como está escrito lá em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Essa é a justiça que Jesus veio fazer por nós quando na antiga aliança ainda não existia, ou não havia se manifestado, melhor dizendo. Você me entende? Então Jó era um homem justo, correto, íntegro, era. Um homem temente a Deus, era. Mas nós vamos ver no estudo de hoje que houve algumas brechas em que Jó abriu e o inimigo atingiu, afetou a vida de Jó. Aleluia, glória a Deus. Você pode abrir lá em Jó, já. A Bíblia fala, queridos, que o inimigo, está lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, a Bíblia fala que o inimigo vive ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E nós vamos ver hoje que Jó abriu brecha e permitiu que o inimigo atingisse a sua vida. As brechas de Jó. Primeira brecha que nós vemos na vida de Jó, queridos, está lá no capítulo 3, no versículo 25 e 26, que diz assim: o que eu temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. A Bíblia diz, queridos, que Deus não nos deu um espírito de medo ou de timidez, mas um espírito de ousadia, um espírito da fé. E esse espírito da fé, ele já operava no Antigo Testamento. Ele operou na vida de Josué, ele operou na vida de Caleb. A Bíblia diz porque eles teve um outro espírito, que espírito? O espírito da fé. Nós vemos esse espírito da fé lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 13. Pedro diz, porque temos o mesmo espírito de fé. Criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Falamos o que, queridos? Falamos a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Aquilo que nós somos, temos e podemos. É nessas verdades que nós temos que nos apegarmos com mais firmezas, com mais diligência. Eu vou falar aqui da trajetória de Jó, mas eu vou sempre levar você, ou ir com você, para os feitos de Jesus, para a nova aliança. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, o medo foi uma das brechas que Jó abriu. A outra brecha que Jó abriu, queridos, foi a falta do conhecimento de Deus. Você pode ir comigo lá em Jó, no capítulo 38. Jó 38, verso 1 ao 5. Olha o que diz. Depois disso, isso aqui é a trajetória de Jó, muitas falas tem aqui, e tem muitos amigos que dizem ser amigos de Jó, tem muitas pessoas que se aproximaram de Jó, dizendo conhecer Deus, só que depois essas pessoas tiveram que se arrepender, porque falaram coisas horríveis a respeito de Deus. Jó também falou coisas absurdas a respeito do caráter de Deus, sem conhecimento. Mas Deus se manifesta para Jó, porque Deus é justo, Deus dá uma chance dele conhecer Deus e declarar a sua fé realmente como Deus é. E aqui no capítulo 38 diz assim a palavra do Senhor: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho: quem és tu? Não, quem é este que escurece o meu conselho
com palavras sem conhecimento. Interrogação. Ou seja, Jó falava o quê? Sem conhecimento. E sem o conhecimento não tinha como ele entender quem é Deus. Agora, cinge os teus lombos. Queridos, quando Deus fala, o negócio é tremendo. Aí ele diz, como homem, perguntar-te-ei e tu me responderás. Isso é Deus falando, queridos, a Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Ou seja, onde era que Jó estava? Quem é que sabe explicar essas coisas? Quem viu? Quem foi que estendeu? Como foi criado o planeta Terra? A criação. Deus estava se referindo à criação de todas as coisas. Ele me responde aí, se és que você sabe. Ou seja, Jó falava sem conhecer, sem entender Deus. No capítulo 42, olha o que Jó diz. No versículo 5. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Ele ouvira falar, queridos. Como nós antigamente não tínhamos o conhecimento de Deus. Ele diz, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó tinha um conhecimento, um entendimento de Deus que os outros falavam, blá, 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 Deus é isso, Deus é aquilo. E hoje eu tive uma oportunidade de falar com uma pessoa que disse, foi permissão de Deus, uma determinada área da vida dela. Eu disse, irmã, temos que ter muito cuidado com essas permissões de Deus. Porque tem muita gente atribuindo coisas a Deus. E aqui, queridos, se nós observarmos, no livro de Jó, foi atribuído a Deus. Toda a desgraça que estava acontecendo na vida de Jó, o povo aqui estava atribuindo a Deus. Mas nós voltando lá para o início do livro de Jó, volte para o início do livro de Jó, eu falei aqui as brechas que Jó deu, que uma delas foi medo, a outra foi a falta de conhecimento, de entendimento da palavra de Deus, para que ele se firmasse e exercesse uma fé genuína, uma fé verdadeira, a qual Deus vela sobre ela para cumprir. Deus não age, queridos, através da dificuldade, através da falta, não, Deus age através de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muito menos ser agradado por ele. A fé de Jó era do tanto que ele conhecia de Deus. Jó, no capítulo 27, você pode ver Jó aqui. A fé de Jó que ele possuía, queridos, era a fé suficiente, queridos. O que ele exerceu aqui foi o que ele conhecia de Deus. Então, foi o que ele pôde proteger a sua vida. Olha aqui no capítulo 27, verso 3, que diz: enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidades, nem a minha língua pronunciará engano. Jamais admitirei que tendes razão, até que eu expire. Não negarei a minha integridade, a minha justiça me apegarei, e não alargarei. Não me reprovará a minha consciência enquanto eu viver.
Então, Jó declara aqui, porque se você observar antes aqui, tinha uns amigos de Jó que falou. No caso aqui, quem tinha falado tinha sido Bildade. Muitas pessoas falaram muitas coisas erroneamente falando para Jó. E Jó, não, eu não vou me deixar me influenciar por isso que vocês estão falando. Enquanto houver fôlego, eu não vou negar a minha fé, a minha confiança em Deus. Eu não vou falar iniquidade. Mas só que Jó fala algumas coisas absurdas. Algumas coisas absurdas que Jó fala é: eu vim nu, acaso não vou voltar nu? Deus deu, Deus tomou. E aí criaram um ditado popular: Deus dá, Deus toma, Deus torna a dar. Baseado nisso daqui. Não, não está escrito isso. Não é Deus que falou isso, foi Jó que falou. A mulher de Jó diz: olha, até quando tu vai sofrer? Nega esse Deus e tira a tua própria vida. Aí Jó vai e diz: cala-te. Como uma louca fala, tu falas. Então Jó tem seus méritos, tem algumas palavras de Jó que nós devemos nos apegar a elas sim, mas tem outras que ele fala sem entendimento, que não tem linha, não tem base do caráter de Deus. E enquanto Jó estava falando essas coisas sem entendimento, ele estava sendo levado de um lado para o outro, como um barco perdido no mar. E Deus, e ele até pensando que Deus era que estava tirando. Ora, Deus deu, acaso ele não pode tomar? Eu nasci nu, acaso vou voltar para o ventre da minha mãe nu novamente? Jó chega, queridos, a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Olha, que absurdo que ele falou. Maldito o dia que eu nasci, que saí da madre da minha mãe, do ventre da minha mãe, disse Jó. Então ninguém tem o direito de amaldiçoar um dia, queridos, um dia que Deus criou. O dia que Deus criou foi para ser vivido, para ser abençoado. Ele falou coisas absurdas. Deixa eu te falar algo. Tem pessoas que passam não sei quantos anos em uma prova. Você sabe a prova de Jó? Estudando, queridos, o início e o fim durou um período, de 9 meses a 1 ano e meio. E tem gente que às vezes se acomoda ali e para de exercer a fé, achando que é uma eternidade aquela prova. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Fica perguntando a Deus. Até quando? Queridos, não vamos perguntar até quando. Não temos que estar perguntando o porquê. Temos que examinar a palavra de Deus. Quando nós temos entendimento da palavra de Deus, aí nós identificamos a vontade de Deus. E aí nós vamos exercer fé de acordo com a vontade de Deus. E Deus vai agir de acordo com as suas promessas. Você me entende? Aleluia, glória a Deus. Já que a fé, então Jó exerceu a fé dele, o tanto que ele conhecia da parte de Deus. Já que a fé é gerada pelo ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas falaram de Deus para Jó, mas não estava alinhado com a palavra de Deus. Terceiro ponto, as consequências por falta do conhecimento do caráter de Deus e das brechas o inimigo encontrou na vida de Jó. Você pode ir lá no capítulo 11 de Jó. No capítulo 1, melhor dizendo, no capítulo 1 de Jó, verso 11 e 12, aqui fala que o inimigo, o direito que ele teve de agir na vida de Jó foi assim, verso 11. Mas estende a tua mão, disse Deus, aqui, deixa eu lhe mostrar aqui o início disso aqui. Os filhos de Deus foram adorar o Senhor, Satanás foi, aqui no início do livro de Jó, foi infiltrado, e Deus pergunta a ele, de onde você vem? Ele disse, eu venho da terra e rodear por ela. Aí ele disse, Jó, meu servo, homem justo e fiel e íntegro, e Satanás começou a dizer, lançar julgamento, acusações, melhor dizendo, lançar acusações na vida de Jó, e aí dizer que era porque Deus estava abençoando ele, por isso que ele era fiel, ou seja, Jó era interesseiro. Aí Deus disse, não, aí Deus vai e responde para ele,
mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que ele tem, e ele certamente blasfemará. Melhor dizendo, aqui quem fala é Satanás. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Aqui é Satanás falando. Disse Deus, agora é Deus falando. Diga, agora é Deus falando. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder. Deus estava entregando tudo que Jó tem no poder de quem? De Satanás. É isso. Mas somente contra ele não estenderás a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O que é que aconteceu aqui? As consequências vieram, queridos. O que aconteceu? Consequência disso. Muitas pessoas, olhe para mim, muitas pessoas dizem ou atribuem a Deus, eu percebo como que lançando para Deus a responsabilidade que deveria ser delas. Diz que foi permissão do Senhor. Queridos, temos que ter muito cuidado com isso. Temos que termos cuidado com essa vontade permissiva de Deus. Às vezes essa vontade permissiva de Deus, ela pode ser através de uma legalidade. Você me entende? Às vezes, essa vontade permissiva pode ser de acordo com o que houve na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles sofreram algum dano? Não. Às vezes, pode ser como Daniel, na cova dos leões. Eu pergunto, Daniel sofreu algum dano? Não. Às vezes, pode ser nos depararmos com um gigante. Ele sofreu dano? Não. Diante do mar? Sofreu dano? Não. Você me entende isso? Mas eles venceram tudo isso como? Confiando em Deus. Muitas pessoas, porque aí dizem, é a prova de Deus. A prova de Deus, tá bem, então vamos lá. A maior prova de Deus que eu posso ver, mais clara, é Deus quando prova Abraão, a fé de Abraão, lá no monte, e manda Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Eu pergunto, Abraão sofreu algum dano? Alguma perca? Não. Isaque sofreu algum dano? Não. Eu falei para a pessoa hoje, eu disse, rapaz, eu vejo das provas de Deus uma prova como algo de obediência, por exemplo, não para trazer dano para uma pessoa. A pessoa, quando ela sofre dano, é porque ela desobedece Deus e ela abre as brechas para o inimigo. Mas, por exemplo, Deus com um chamado para a minha vida e eu pensava que era longe. Aí abriu a porta aqui. Se eu não obedeço a Deus, e aí? Eu estava manezando até hoje. 10 anos se passaram. E aí? Eu passei ou fui reprovado? Eu aceitei o chamado de Deus. Eu obedeci a palavra de Deus. Você me entende? Então Deus não vai lançar uma prova, dar uma prova para que a gente não venha sofrer dano. Não. É um livre-arbítrio, direito de escolha. Você me entende? E temos que termos muito cuidado com essa vontade permissiva de Deus. Porque muitas vezes é a gente que abre brecha, espaço para o inimigo tocar. Eu pergunto, se nós não cuidarmos do nosso corpo, se você não tomar banho, vai fazer o quê? Vai ficar como? Diga, fedendo. Se não se alimentar, vai ficar o quê? Diga, fraco. Não é verdade? Temos um corpo para cuidar. Ele depende da imunidade. E essa imunidade, quem é que coloca ela para dentro? Somos nós que somos responsáveis por a imunidade do nosso corpo. Você entende? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, Jó perdeu seus bens. Jó perdeu. Aqui na sequência do texto aqui, depois você pode ver em casa, consequência disso aqui, os filhos de Jó, eles saem para beber e comer. Para um comes e bebe, ou seja, para pecar. Veio um vento, deu nos 4 cantos da casa onde ele estava, matou todos os filhos. Sobrou um servo. Chegou e disse, olha, veio um vento, deu nos 4 cantos da casa, matou todos os teus filhos. Só escapou eu para te contar. Tava os outros, chega outro servo, olha, eu estava no campo, cuidando dos teus animais. E veio veio os inimigos e roubaram os teus animais.
Só escapou eu para te contar a história. Olha, eu estava em outro canto, cuidando de outros animais do teu rebanho, e veio um fogo do céu e consumiu todos os animais. Só escapou, e os outros servos, só escapou eu para te contar a história. Jó perdeu tudo o que tinha, queridos, mas firmou-se naquilo que ele acreditava em Deus. E vou lhe dizer uma coisa, uma pessoa quando se agarra com as verdades de Deus, Deus jamais o decepcionará. A fé que Jó exerceu foi o suficiente para manter-se vivo. Após Jó ter um encontro com Deus, sua vida mudou. E houve restituição de tudo o que perdeu. Jó teve que elevar mais a sua fé para haver ou acontecer uma restituição de tudo que ele tinha perdido. Até então ele estava exercendo fé para manter-se vivo. Mas ele teve que ter um encontro verdadeiro com Deus, para que a sua saúde fosse restituída e tudo aquilo que ele perdeu. Você quer ver comigo? Vá lá em Jó, no capítulo 42 novamente. Quer dizer, venha aqui para o capítulo 42, Jó, antes de Salmos. A partir do verso 1, diz assim: então respondeu Jó ao Senhor. Isso aqui foi depois que o Senhor tinha falado com ele, amém? Eu sei que tudo podes. Olha a fé de Jó. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste. Lembra que no capítulo anterior, aqui no capítulo 38, Deus faz essa pergunta a Jó: quem és tu, ó filho do homem? Aí Jó vai e fala aqui no versículo 3: quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente, olha o que Jó expressa: certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Jó não compreendia os planos de Deus. Aí, no verso 4, Jó continua falando: escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Aqui no versículo 7, o Senhor vai falar dos amigos de Jó. Acabando o Senhor de dizer a Jó estas coisas, disse a Elifas. Deus vai falar para eles aqui, para eles se arrependerem. E na sequência aqui, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte, mudou o Senhor os sonhos e a sorte de Jó. No versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Queridos, aqui o que mudou a sorte de Jó, verdadeiramente, foi quando Jó teve um encontro com o Senhor. Foi quando Jó teve a revelação de quem é Deus. Porque Jó se arrepende no pó e na cinza. Quando você se arrepende de alguma, quando a gente se arrepende de alguma coisa, se a gente pudesse, a gente não voltava no tempo para mudar? Você falaria de novo, repetiria de novo? Não, porque se arrependeu. Então você mudaria tudo aquilo que você fez de errado. Então fica bem claro aqui no capítulo 42 que Jó não conhecia Deus e que ele se arrepende. Muitas pessoas, aqui é porque em seguida Jó está falando do que aconteceu. Os amigos de Jó falaram coisas horríveis do caráter de Deus.
E se Jó não ora, não intercede por eles, eles iam ser julgados por Deus. Então, após Jó orar pelos seus amigos, Deus vai e muda a sorte de Jó. Mas o milagre que aconteceu, a sorte de Jó foi mudada, não foi por ele ter orado pelos amigos. Você me entende? Não foi por isso. Muita gente compartilha, manda mensagem, ore por um seu amigo. Olha, Deus mudou a sorte de Jó após ele ter, porque ele orou pelos seus amigos. Não foi porque ele orou pelos seus amigos, foi após ele ter orado pelos seus amigos. Amém? Não foi porque ele orou pelos seus amigos. Amém? O texto não diz porque ele orou pelos seus amigos. É uma sequência. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, após Jó ter um encontro com Deus, sua vida mudou. E houve restituição de tudo que perdeu. Jó teve que elevar mais a sua fé para que houvesse uma restituição na sua vida e tudo que ele perdeu. Amém? Tem pessoas que não sabem se Deus pode curá-las. Por exemplo, o pai do jovem possuído. Lá em Marcos, não precisa você abrir. Lá em Marcos, no capítulo 9, verso 23, eu falo bastante nesse texto aqui. Tem um jovem que um espírito possuía ele, lançava ele na água, no fogo, tentando tirar-lhe a vida. E os discípulos não conseguiram libertá-lo, mas Jesus chega e o pai pede socorro a Jesus. Ele diz, se tu podes, ajuda. Jesus diz, tudo é possível ao que crer. Amém? Aleluia. Olha ali aquele relógio ali, ó. Eu estou me baseando por aquele relógio ali, ok? Aleluia. Então, Jesus responde para o pai, tudo é possível ao que crer. Então, nós sabemos que tudo é possível ao que crer. Tudo é tudo. Mas esse tudo tem que estar em linha com a palavra de Deus. Amém? Então, tem pessoas que não sabem se é da vontade de Deus que alguma coisa aconteça na vida delas. Por quê? Porque eles faltam conhecimento. E muitas vezes elas ficam indo pela conversa de um e de outro. E ficam atribuindo muitas vezes a Deus. Ah, é permissão de Deus. Ah, é prova de Deus. O Senhor pergunta, está escrito? Jesus falou isso daqui? Está escrito na nova aliança essas coisas? E quando nós vamos ver também na história de Jó, é justamente essa. Ou seja, queridos, Jó exerceu a fé dele. Amém? Eu não estou aqui condenando Jó, não. Porque se os filhos dele estavam em pecado, e eu vou dizer, quando a pessoa se torna maior de idade, ela é responsável pela sua própria vida. A esposa de Jó, então, as coisas de Jó, foi aberto brechas, ele mesmo afirma, ele diz, o que eu temia me sobreveio. Então ele tinha medo disso. Então eu encorajo você, não tenha medo, porque isso não faz parte de Deus e isso é brecha. Outra, quando for orar, pedir alguma coisa ao Senhor, exercer fé na palavra de Deus, examina as Escrituras. Quando está baseado, aí você tem a palavra de Deus, que é possível. Amém? Aleluia, glória a Deus. Já tem outras pessoas que não sabem se é da vontade de Deus. Para saber se é da vontade de Deus, vai lá na palavra de Deus, examina as Escrituras. Jesus disse, errais, porque não conheceis as Escrituras. A falta de conhecimento leva a pessoa ao quê? Ao sofrimento. Oséias 4,6, o povo sofre por falta de conhecimento. Sem conhecimento, não tem entendimento da pessoa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, lá em Lucas, no capítulo 5, verso 12 e 13, fala de um leproso que chegou até Jesus. Senhor, se tu queres, me cura. Jesus disse, quero sim, seja curado, seja limpo. E ele foi limpo, ele foi curado. Aleluia, glória a Deus. Então, para ter certeza se é da vontade de Deus, queridos,
meta a cara na palavra de Deus, assista mensagem cujo tema é de acordo com aquele. Hoje o assunto é o quê? Cura, ter bom ânimo. Se você encontrou um texto que ele te favorece, queridos, exerça fé nele e tenha bom ânimo. Porque as pessoas que conheciam a palavra de Deus e creram que Jesus era o Messias, diziam, Jesus, filho de Davi, essas pessoas que eles foram curadas. Porque eles tinham uma base bíblica, Isaías 53, verso 5. Pelas suas feridas nós somos o quê? Sarados. E se confirma no ministério de Jesus e continua. Jesus curou, está curando e continuará curando. Amém? Mas se tão somente nós termos uma palavra para nos basearmos nela. Isaías 53. Marcos 11, Marcos 16. Marcos 16 diz que nós vamos orar pelas pessoas para elas serem curadas. E por que eu não orar por mim mesmo? Não é verdade? Se eu posso orar pelos outros, eu posso orar por mim. Na verdade, queridos, nós temos que começarmos orando por nós mesmos. Agora, se tratando da igreja, de cura para a igreja quando aceita Jesus, eu já falei outro dia aqui, ela já é curada. Quando aceita Jesus, ela recebe o perdão de Deus, porque Jesus nos perdoa, o sangue de Jesus foi para nos perdoar, e nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, que era o quê? Pobreza, miséria, enfermidade. Se fazendo maldição por nós. Gálatas 3:13 está escrito. E como é que faz isso? Ora, Pai, muito obrigado, porque Cristo já me resgatou da maldição da lei. Então a maldição da lei, pobreza, miséria, não faz mais parte da minha vida. E se alegra no Senhor, queridos. Para Ele. Aleluia. E ter bom ânimo realmente. Como ter bom ânimo? Encontrando um texto bíblico, uma base bíblica para se firmar nela. Aleluia, glória a Deus. Exemplo de fé, o centurião, eu vou parafrasear para você, mas está lá em Mateus, no capítulo 8, verso 6 ao 10, fala do centurião que chegou intercedendo pelo seu servo. Jesus disse, eu irei curá-lo. Ele disse, olha, não, eu entendo de autoridade, basta o Senhor dizer uma palavra e o meu servo será curado. Aí Jesus disse, vá, ele será curado. Ele foi, queridos, quando chegou lá e veio, observou até a hora que foi dito. Disse, que hora aconteceu isso? Foi exatamente a hora que Jesus disse que ele seria curado. Aí Jesus foi e disse, ei, nem mesmo em Israel vi tanta fé. Ele é um exemplo de uma pessoa de fé. Ele exerceu fé em quê, queridos? Ele confiou em quê? Jesus teve que ir lá tocar, saculejar? Não, exerceu fé na palavra de Deus. Então, queridos, ao encontrar uma palavra da parte de Deus, tenha fé, tenha bom ânimo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, um exemplo de fé foi o centurião. A mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos, no capítulo 5, ela disse, eu tão somente tocar nele serei curada. E o que aconteceu? Foi curada. Jairo, nessa mesma trajetória, e se encheu de alegria. Eu falo bastante nesse texto também. Após ver a mulher do fluxo de sangue ser curada, se encheu de alegria. Vieram jogar um balde de água fria em Jairo. Olha, a tua filha se acha morta, imagina aí. Jesus olha para ele e diz, não pasme. Ou seja, não temas, não tenha medo. Aleluia, crê somente. Amém, queridos? Então se apegue, se agarre com a palavra e diga, Pai, eu confio no que a tua palavra diz e eu declaro essa situação. Desapareça do meu corpo, eu tomo posse da minha cura, a mim me pertence saúde divina, porque Jesus já pagou um preço, Ele já levou, Ele já tomou sobre si. Amém? E fale com os membros, fale com as células do seu corpo.
Jesus manda a gente falar, queridos, com as coisas naturais. As coisas naturais, ela tem que submeter ao sobrenatural da palavra de Deus. O sobrenatural da palavra de Deus é mais real do que isso que nós vemos. Porque o que nós vemos se corrompe, o que nós vemos vai se acabar. Mas a palavra de Deus não muda, não passa e não se acaba. Ela é eterna. O que está escrito que nós fomos curados é ponto final. Aleluia! Glória a Deus. Diga, eu sou curado. Eu sou sarado. Aleluia. A igreja pertence à cura, a igreja pertence à saúde. E só se alegrar no Senhor. Diga, a alegria do Senhor é a minha força. E para ter a alegria do Senhor, para que haja alegria nesse momento em que você estiver querendo envolver-se na alegria do Senhor, receber força, o que é que faz? Confia nele. Porque diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós já descobrimos, para alegrar o coração de Deus e recebermos força e regozijarmos, nós temos que fazer o quê? Alegrarmos no Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia diz, queridos, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Amém? Então tenha bom ânimo ao encontrar. Lembra do que Jesus falou. Essas coisas já são vencidas. A enfermidade ela já foi vencida pelo Senhor Jesus. Você não encontra Jesus sentindo uma gripe no ministério dele. Por quê? Porque não tinha pecado. E o pecado, uma vez removido da nossa vida, então ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós apenas precisamos nos mantermos na posição que o Senhor nos colocou. Ah, Gilmar, mas como muitas coisas acontecem na nossa vida? Porque nós não cuidamos do nosso corpo. E quando alguma coisa ameaçar, vamos exercer fé. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, seja abençoado na prática dessa palavra, queridos. E se apegue com a palavra de Deus.